Bem-vindo ao Mar de Letras. Podia ter sido futebolista ou jornalista, eventualmente podia ter sido cantor lírico se as palavras da sua vida fossem cantadas em vez de serem escritas. Recebemos João Fernando André ou Calunga. João Fernando André, bem-vindo ao Mar de Letras. Obrigado por ter feito o trajeto até aqui para que o possamos conhecer. Um trajeto que, no caso da sua vida, começa no sul de Angola, onde nasce, e continua no norte, onde cresce. O que é que consegue recordar, se consegue recordar alguma coisa, do Cunene que viu nascer? Mário, muito obrigado por estar neste programa interessantíssimo sobre letras, dos poucos que continuam a existir ainda nestes tempos em que a cultura é tida às vezes como parente pobre de muitos países. Ora, do Cunene lembro-me, passados já muitos anos, de aquele elemento primário da vida, seja aspectos telúricos, a criação numa casa onde todo mundo podia lá ir à busca de uma refeição, já que nasci num tempo de guerra no sul de Angola, e então tínhamos a oportunidade de ter em casa o que muitas outras famílias não tinham. E a minha mãe, sempre de mão cheia, conseguia acolher e dar sempre alguma coisa para quem lá ocorresse. Depois, como eu disse, desloca-se, a família desloca-se para o norte, para o Kwanza Norte. Esta nova zona, esta nova geografia vem a marcá-lo de uma forma mais assinalável? Mais sim, porque é no norte onde começo a criar memórias mais fortes, onde começo a aprender mais o sentido da vida. É no norte onde aprendo mais, entro para a escola, no norte onde começo a ter mais contacto com histórias contadas pela avó, no norte onde começo a aprender todo um sistema de filosofias por meio daquilo que chamamos de ensaio paremiológico. É engraçado mencionar a sua avó. Sei que cresce a ouvir histórias. Hoje em dia já não se cresce assim. Hoje em dia é difícil, nesta sociedade de desenvolvimento combinado e desigual, é realmente difícil. Os pais estão sempre atrás do capital para manter as famílias, o que torna difícil haver este tempo, né? No seu caso, que importância é que tiveram essas histórias? Foram muito importantes porque com elas aprendi a questão da metafísica, a questão da moral, a questão da ética, a questão do respeito pela propriedade alheia e a ser homem, no fundo. Fomos aprendendo, fomos sendo talhados a viver em sociedade por meio dessas histórias. Gissabos, contos, macas, ginongonongos, né? Todos estes elementos fazem parte da oratura que hoje também conseguimos fazer por meio desse exercício da transmemória, levá-los ao escrito. Não tem medo que esse património corra o risco de se ir perdendo? Sim, há este medo, mas graças a Deus que existem os escritores. Sim. Estes vão fazendo o esforço de manter, por meio da escrita, este património. Neste seu percurso nómada através de Angola, pode-se dizer que Luanda acaba por ser o pano de fundo do seu crescimento? Sim. Luanda, devo muito a Luanda, porque em Luanda onde me faço homem, em Luanda onde praticamente cresço. Repare que saio do Cunene com poucos anos, passo um tempo em Luanda e depois vou para o Kwanza Norte e volto para Luanda, e de lá fiz-me homem em Luanda. É lá onde comecei a brincar mais, é lá onde conheci os amigos de tenra idade, é lá onde me tornei futebolista, é lá onde também tive ligações muito fortes com a cultura ocidental, no caso
aprendo muito na escola, dou continuidade aos estudos e lá faço o ensino médio, a licenciatura, mestrado e Luanda é o pano de fundo, sim, da minha história. É interessante trazer para a nossa conversa a escola, porque, no seu caso, os primeiros livros acabam por entrar na sua vida com a escola. Foi um caso de amor à primeira vista? Foi sim, ver a ideia de como as palavras podem sugerir, como as palavras podem ser aquilo que na parimiologia africana se diz que a palavra é venerada, mas eu tinha essa noção desta veneração da palavra oral, não da palavra escrita, e ver o conjunto de extratos, o conjunto de textos que ali se podia notar a transfiguração da palavra, o enriquecimento do vocabulário, a alternativa para a produção de redações nas quais eu era muito bom, tinha sempre a maior nota na sala em redação, então era incrível, foi um amor à primeira vista. É engraçado essa importância grande que a palavra tem na sua vida desde tenra idade. Se calhar por isso, por gostar tanto da palavra, há uma altura em que queria ser jornalista. Ou também não se importaria de ter sido futebolista, mas depois acabou por ser professor. Como foi? São as andanças da vida, diria, as andanças da vida, e a palavra sempre esteve comigo. Se calhar por isso é que eu consigo fazer esse exercício de mergulhar em vários géneros, em várias modalidades literárias. Eu, a princípio, quis mesmo ser jornalista. Eu conseguia comunicar facilmente com as pessoas, conseguia retirar das pessoas aquilo que poucos conseguiam por meio da palavra, mas depois também jogava futebol federado, dos iniciados, cheguei até a júniores e dei-me conta depois que afinal, como fazia um exercício quer da academia, quer do futebol, dei conta que afinal tinha mais oportunidades no lado da academia e da escrita. É ali que acabo por me tornar professor. Comecei a dar aulas muito cedo, acredito que eu estava com 17 anos e já dava aulas. Comecei por dar aulas de inglês e depois é que fui fazendo a inversão para outros campos também. Nós temos estado, obviamente, muito focados na literatura, porque este é o mar de letras, mas no seu caso, mais do que a literatura, há uma autêntica paixão pelas artes desde muito novo, não é? Sim, esta paixão sempre existiu. Eu gosto deste exercício interdisciplinar. Gosto de ver todos os campos da arte como textos. Tanto ampliando a noção de texto me permite olhar quer para um quadro, quer para uma peça de artesanato, quer para um desenho, quer para o cinema, todo este exercício como um vasto texto, que é a vida. Se calhar se tivesse nascido noutro tempo, ou pelo menos noutro lugar, poderia ter sido cantor lírico? Possivelmente. Há esta dimensão muito forte. Também cantei durante muito tempo no grupo coral da igreja e depois gosto de ópera. São elementos que são um pouquinho estranhos para estes novos tempos, mas dos quais eu tenho uma grande dimensão e não vivo sem a música lírica, a ópera, por acaso. Ora bem, e a escrita? Como é que se vem a envolver com ela? Foi um amor também à primeira vista. Estava eu no ensino médio, já fazia redações desde o ensino primário, interpretação de textos, mas de forma normal. E no ensino médio dou-me com um texto e o texto, a princípio, parecia uma coisa, mas depois levou-me a uma outra dimensão. Eu disse, como é que isso é possível? Será que eu consigo fazer isto também? Bem, e dali então nunca mais parei. Comecei fazendo alguns textos,
hoje estão todos aí guardados porque nunca os publiquei, uma centena de versos, não é? Na altura se calhar eram entendidos como poemas, mas os considero como versos, muitos deles. Mas era tudo por causa daquele texto com o qual eu tive contacto num quadro, sei lá quem colocou aquilo no quadro, porque foi um dia que não havia aula, era um tempo de feira, encontro aquele poema lá no quadro e fiquei totalmente maravilhado com aquele texto. E dali nunca mais parei com esse amor. Uma espécie de texto fundador da sua, da sua escrita. É curioso estar-nos a revelar, a confidenciar que guardou os primeiros poemas, ou versos, como prefere chamar-lhe. Hoje, quando os revisita, sente um carinho especial? Há sim este carinho. Possivelmente, como eu vejo o meu processo artístico-literário como parte daquilo que chamaríamos o Bildungsroman da minha vida, então é possível que um dia publique estes versos, os quais chamei de imaginalização. Aquele caderno chamei de imaginalização. Portanto, há ali elementos que hoje, de forma mais madura, aparecem nas obras que vão sendo publicadas. A questão do amor ao próximo, a questão do elogio, da empatia, a questão da luta por meio da palavra, a questão da transfiguração da memória, a questão da metafísica, vão aparecendo hoje de forma mais madura, mas naqueles textos já havia aí algum índice. Há índices naqueles. Guardou-os como quem guarda fotografias de infância e quando as vê encontra parecenças com aquilo que hoje é. Exatamente. Em 2017, candidata-se ao Concurso Internacional de Poesia, Contos e Crónicas com o texto O Crédito Bancário Não Conseguido, com o qual vence 2 das 3 categorias deste concurso que era realizado pela Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências do Brasil. Como é que foi receber a notícia de vencer com um único texto literário em 2 categorias? Foi surpreendente. Acho que muita gente também que concorreu aquele concurso ficou surpreendida porque, bom, é um caso raro, um texto que vence 2 categorias. E eu, quando vi a notícia, fiquei também um pouquinho espantado. Mas foi uma boa iniciativa e dali mais gente começou a se interessar pelo nosso trabalho e conseguimos ter mais oportunidades para publicar, para leituras dos nossos trabalhos. Sim, de facto, nos anos que se seguiram, começa a publicar em diversas antologias, até que 2 anos depois, em 2019, edita um livro de poesia, o Evangelho Bantu. Qual é a boa nova? O significado de Evangelho, no fundo, é boa nova. Qual é a boa nova que partilhou connosco todos há 5 anos? É um valor. A palavra Evangelho, gosto de concebê-la com a ideia de valor. Então, esta ideia de valor é, em primeiro lugar, a minha ideia de tentar contribuir para esta vasta tradição literária com alguns textos e, em segundo plano, trazer aspectos telúricos, mas também universais, nestes mesmos poemas, nos 3 cadernos que compõem este poemário e anunciando aí alguns aspectos de uma nova roupagem que se vai dando no sistema semiótico literário angolano. Tanto a questão da inversão dos títulos, a questão de novas sugestões, novas temáticas que vão aí surgindo e que um grupo de jovens hoje vai tomando para acrescentar alguma coisa a este sistema semiótico literário angolano, criando alguma inovação, alguma ruptura na continuidade. Nós já prosseguimos. Antes de continuarmos, vamos ouvir um poema deste livro na voz de Luísa Fresta. Porque escrever é desenhar vidas, eu escrevo. Escrevo cravos cravados nos dias inconstantes de luzes e dores turbulentas. Escrevo para desanuviar nos momentos de escuridão. Escrevo para não ser preso de consciência, consenso incomum.
Escrevo a vida como as águas cristalinas que transpassam as savanas. Escrevo amor, escrevo sofrimento, escrevo magias imaculadas. E quando, como e porquê que João Fernando André passa a Calunga? Aí a história é um pouco como diria o mestre Wanhenga Chito. Calunga não é meu pseudônimo, mas sim também é meu nome, na medida em que há uma história à volta deste antropônimo. Ou seja, os nomes nas culturas africanas, moralmente na cultura dos povos banto, eles têm uma dimensão muito voltadas para a crononímia dos próprios indivíduos em sociedade. Ou seja, elas trazem, os nomes trazem elementos importantes da história dos indivíduos. Portanto, eu nasço num tempo em que havia um problema, a minha mãe não conseguia conceber, então, tendo-me, dá-me este nome, que passa nas várias línguas banto a ter uma ideia de expansão. Portanto, Calunga é Deus para os outros Kwanyama, onde nasço. Calunga é Deus para também os Tuchoco, e para os Zambundo já dá a ideia de mar. Portanto, esta extensão deste nome faz parte de mim desde o meu nascimento. Mas acaba por ter outros pseudónimos além deste. Sim, aí já devido à influência desta vasta tradição literária e moralmente de Fernando Pessoa. Ao longo do tempo fui dando conta que consigo ter vários eus em mim. No ano seguinte, em 2020, publicou um conto infantil, O Dia em que uma Pedra Virou Lua. Foi um conto que foi inserido no projeto Ler e Contar, um projeto sobre o qual já falámos aqui no Mar de Letras. Como é saber que este seu conto está a ser usado nas escolas de Timor e que até já foi adaptado a teatro? Incrível, este trabalho estava em Luanda na altura e a Glória de Souza liga para mim a dizer que está com uma ideia, vamos lá ver se isso funciona. E ali eu tinha esse trabalho já feito, envio o trabalho para a Glória e depois com estes desenhos incríveis do Samuel Rego, que usou este trabalho para a sua dissertação de mestrado também, e é admirável ver que afinal é possível fazer alguma coisa e que depois mais gente possa usar, como as crianças de Timor trabalharam com desenhos e interpretação, depois recebi aqueles desenhos de forma também muito emocionante, e depois ver adaptado para o teatro, fiquei sem palavras e simplesmente pus-me a contemplar as várias dimensões do conto, as várias adaptações do conto nestas modalidades. E é este o conto que orgulha o nosso convidado de hoje. Era no tempo em que a terra era habitada meramente por pedras e no céu apenas havia o sol, que como senhor e rei exibia a sua luz diariamente. De vez em quando, o sol, cansado de brilhar no firmamento, descia até a terra e brincava, conversava e explicava às pedras como era o céu, repleto de cometas, meteoroides e outros astros que lutavam para evidenciar o seu brilho, tentando assim destroná-lo. Na terra havia uma pedra, que enquanto as outras brincavam juntas, simplesmente olhava ao céu e, atônita, indagava como é que o sol conseguia ter tanto brilho e poder. Certa vez em que desceu à terra, o sol, vendo aquela pedra ali sozinha, perguntou-lhe: "O que fazes aqui sozinha, enquanto as tuas irmãs estão ali brincando?" Ela, admirada com a sua presença, ripostou:
Eu não gosto de brincar com as minhas irmãs. Gosto é de estar aqui no meu cantinho, a pensar se nunca vou mudar a minha vida e me tornar brilhante como tu. O sol, sorrindo, disse-lhe: Tu não tens a noção de como eu vivo. Eu não durmo, brilho de manhã para manhã. Dou luz a todo o céu, à terra e a outros planetas, e brilho até em zonas que eu não conheço. No ano seguinte, nós temos andado aqui à cadência das suas obras, que têm sido muitas vezes publicadas ano após ano. No ano seguinte, dizia eu, em 2021, chega o seu terceiro livro, Lumbu, a Alquimia das Palavras, que é um ensaio, ou uma série de ensaios, sobre diversas obras literárias que foi lendo. Digamos que é um livro feito de livros. Como é que lhe surgiu essa ideia? Bem, a ideia de que para se escrever um texto é preciso ler, se calhar, 100 textos. A ideia de que há uma rima entre literatura e leitura, a ideia de que há uma rima entre leitor e escritor, a ideia de que há uma ligação, uma semelhança, como diriam na tradição francesa, o leitor, o Flaubert diria, o leitor mon semblant. Esta ideia de que há uma ligação muito forte entre quem escreve e quem lê, e este exercício nos leva a seguir a vasta tradição literária para produzir este livro, Lumbu, a Alquimia das Palavras. Ou seja, um livro feito por livros, um livro à volta de livros, e que tentamos fazer um exercício que Jorge Luís Borges, no fundo, queria ao longo da sua vida fazer também este exercício. E ele foi fazendo isto, às vezes até criando livros como se fossem escritos por outras pessoas, quando são, na verdade, seus livros. Portanto, nós levamos isso para o plano da realidade para produzir esse conjunto de ensaios, notas, análises sobre livros. Diz que cada livro que lê lhe deixa uma marca, mas há livros e autores que admire mais ou que lhe tenham imprimido uma marca mais indelével? Assim, na verdade, lemos muito, mas há aqueles autores que nos vão servindo de exemplos, quer pelo percurso, quer pelas suas obras. Então, a lista é muito vasta, mas destacar aqui alguns, no caso, Fernando Pessoa, Herberto Helder, Luís Canjimbo, Lopito Feijó, Rui Duarte de Carvalho, Ana Paula Tavares, Conrad, Eliot, tanto Paulinho Utonji, Yves Mudimbe. Portanto, a lista é vasta, mas estes e outros que não citados aqui servem ao longo deste exercício de escrita e de leitura como exemplos pelo percurso, pelo modo como viveram e também, sobretudo, pelos seus trabalhos. É interessante que evocou como inspirações alguns nomes já desaparecidos e outros tantos nomes que ainda estão vivos e de boa saúde e que convivem consigo, porque em 2022 se tornou o membro mais jovem da União dos Escritores Angolanos e agora está ao lado de alguns dos grandes nomes da literatura angolana. O que é que representa para si? Simbólico. Também se diz na tradição africana que quando os mais velhos dão a bola ao mais novo é porque sabem que consegue, ou seja, tem alguma confiança, e esta confiança deve ser aproveitada, mas também tida com grande responsabilidade. E é neste aspecto que nós vamos procurando trazer
um pouco da nossa energia para os projetos da União dos Escritores Angolanos. Vamos procurando divulgar também mais a própria União dos Escritores Angolanos e vamos tendo o sistema semiótico literário como uma tradição, e nesta tradição há continuidades e há rupturas na continuidade. Sei que é particularmente atento à emergência de novos vultos e de novos valores da literatura angolana. Como é que está a vitalidade da literatura mais jovem no seu país? Eu poderia responder essa questão em duas vertentes. Numa primeira vertente voltada aos autores, há novos autores a surgirem. Estes vão trazendo várias temáticas. Numa segunda vertente, enquanto sistema semiótico literário, a instituição literatura angolana continua também a ser, no fundo, a terceira mais sólida no ponto de vista do universo de escrita da CPLP, mas com alguns problemas. Portanto, hoje temos menos prémios, hoje temos menos apoio àquelas instituições que poderiam manter a própria estrutura. Falo da União dos Escritores, falo da Academia Angolana de Letras, que recebem cada vez menos apoios de quem de direito. Portanto, olhando para estas duas vertentes, os autores continuam a fazer os seus trabalhos. Agora, há autores que continuam num bom caminho, mas há outros que precisam ainda crescer mais e ver a questão da literatura como um aspecto geopolítico. E se não olharmos ainda com esta dimensão, podemos perder, como vai acontecendo, a questão deste terceiro lugar de instituição, depois de Portugal e Brasil, de instituição mais sólida na lusofonia. Portanto, hoje já há mais trabalhos voltados para Moçambique do que para Angola a nível da academia, e isto vai me deixando um pouquinho preocupado também. Fica esse seu alerta como nota final da nossa conversa. Calunga, muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. É de tal forma jovem que espero regresse muitas e muitas vezes ao nosso programa, que assim termina. Foi bom contar com a sua companhia, que, como muito bem sabe, não dispensarei na nossa próxima emissão. Eu despeço-me. Até lá.